Então vamos lá. Bom, chegava aquela gatinha ou aquele gatinho, te mandava uma mensagem, falava: o que que você vai fazer essa noite? Daí você, ali, movido por essa vontade de trabalhar que você tem, você aceitava um convite para um jantar, né? Maravilhoso ali. Você chegava lá, história, palco, sei lá o quê, Rinode. Daí te convidava para participar dessa empresa maravilhosa que era ali, para você se transformar num vendedor. Já caiu nessa? Pior que eu já caí de um grande amigo meu ainda. Vai ter cachaça, vai ter não sei o que. Porra, cachaça vou. Chegou lá, nada, Rinode. Então o que que era a Rinode? Será que era uma pirâmide? Será que não? Da onde que essa empresa veio? O que que aconteceu com ela, né? Antes de mais nada, quem é um Sardinha Raiz vai deixar o like na confiança. Se você não é um Sardinha Raiz ainda, bom, segura sua mãozinha, considere deixar o seu like e se inscrever se o vídeo te agregar, te trouxer algum conhecimento que você ainda não tinha. Nesse canal aqui a gente fala majoritariamente sobre investimentos, mas a gente também faz uma análise de algumas empresas, né, que marcaram as gerações aí e a gente tenta entender o que aconteceu com elas para aprender com os erros e analisar melhor as empresas na hora de investir. Então, o que que acontece aqui? A gente tem a origem da empresa lá antes da febre, né? A empresa vai começar em 1988, de forma bem pé no chão. O Francisco e a Adelaide Rodrigues, eles começaram a empresa numa garagem em São Paulo, né? Numa garagem em São Paulo, aqui tá o mito da garagem, com uma pequena linha de cosméticos ali. Essa parte é importante aqui, porque a ideia da Rinode sempre foi isso, né? De pessoas comuns construindo algo juntos e tal. E por décadas ali, a Rinode existiu como uma empresa de venda direta tradicional. E durante algumas décadas, então, esse casal, eles basicamente criavam um produto ali, vendiam e foram construindo essa marca. Só que esse modelo, ele cresce muito devagar, né? Se você for analisar, poxa, uma empresa de mercado tradicional, você tem que produzir, fazer o marketing, gerar uma demanda para aquele produto. E o mercado de cosméticos, ele é muito difícil de você entrar. Já tinha grandes players ali, Natura, Boticário, etc, né? E todos aqueles players que vendem dentro das farmácias também. Qual que foi a virada de chave? No Brasil, começou nessa época a existir diversas empresas que estavam utilizando o modelo de crescimento de marketing multinível. Inclusive a Avon, tal, usava um modelo parecido, não era o marketing multinível em si, né? Porque você não ganhava na comissão dos indicados, já vamos chegar nisso ali, mas utilizava as vendedoras de porta em porta. E a tal da Herbalife já tinha surgido e tinha feito um império, né? No mundo rapidamente. Então acho que muito influenciado por isso, a explosão da Rinode, ela vem exatamente quando eles mergulham nessa ideia de marketing multinível como uma máquina de expansão ali. Então o que que acontece? A grande verdade do marketing multinível, e depois a gente vai diferenciar isso de uma pirâmide, é assim: eu me torno um vendedor não necessariamente com a função de vender os produtos da marca. Eu me torno um vendedor com a função de encontrar outros vendedores para aqueles produtos da marca. E daí você consegue criar uma cesta de produtos que esses vendedores precisam comprar para iniciar essa operação de venda deles. Na prática, no marketing multinível, importa um pouco menos o produto que você vai vender e muito mais quantos franqueados você consegue colocar na sua rede. Porque se você vende os produtos, você vai ganhar um lucro de X. Se você encontra outras pessoas que vão comprar, por exemplo, R$3.000 em produtos para começar esse processo de venda, e essa pessoa encontra mais 10 pessoas que vão comprar os mesmos 3.000, você gira dinheiro num volume muito mais rápido. Então essa pessoa, para começar o processo de se tornar um representante comercial, seja da Rinode ou seja de qualquer empresa, ela vai ter que ter um custo muito alto para entrar. E aí ela vai ter que encontrar outra pessoa que tem esse custo muito alto também. E o cara que indicou alguém ganha na rede até vários níveis para baixo, né? Por exemplo, eu, Raul, convidei o Cazé e convidei 10 pessoas e o Cazé é uma delas. E o Cazé convidou mais 10 pessoas que convidaram mais 10 pessoas. Então você vai vendo que é exponencial, né? Nessa época, pra você ter uma ideia do tanto que a Rinode cresceu, a empresa chegou a 2,7 bilhões de reais de faturamento em 2018. Em 2016, ela tinha faturado 1,5 bilhão somente, né? E pra você ter uma ideia do quanto isso representa em crescimento, se a gente voltar 10 anos antes, a empresa tinha faturado 8,4 milhões. Como é que você constrói um império, né, que sai de 8,4 milhões de faturamento para uma empresa que sai para bilhão de faturamento ali? E aí, a empresa começou, no auge dela, a fazer eventos gigantescos. A empresa juntava ali milhares de pessoas em espetáculos, palco, aquela coisa toda, e criou um ecossistema onde muita gente ia muito mais nessa função. Esses eventos, eles não eram para vender os produtos, não é um showroom. Ah, vou agora mostrar aqui os nossos perfumes ou as nossas maquiagens. Era muito mais para mostrar. Olha quanto dinheiro dá para ganhar da Rinode, sendo um cara que criou ali uma equipe de vendas abaixo de mim. E aí davam técnicas de vendas, tudo quanto é tipo de instrução ali. A empresa começa a crescer e captar cada vez mais dinheiro. Só que onde que vem a derrocada aqui, né? Não é de uma vez, do nada a Rinode deixou de existir. Tanto é que ainda hoje a empresa está operante, né? Mas da onde que ela começa a diminuir aqui? A primeira reestruturação pesada, ela vem do fato das pessoas terem chegado no limite de saturação, que a marca virou sinônimo desse tipo de convite. Então, por exemplo, seu amigo falava que estava mexendo com o Rinode, você já considerava aquilo, pô, velho, já vem essa conversa de novo. Todo mundo já conhecia a marca. Deu tão certa a estratégia que 100% das pessoas, pode considerar assim, né, que era um público-alvo que gostariam de ganhar dinheiro, já conheceu a marca. Ninguém mais tinha interesse em entrar. Quem tinha interesse em entrar já tinha entrado naquele momento ali, porque já conhecia a estrutura. E aí a empresa acreditou que ele ia crescer para
sempre nesse modelo, ela foi fazendo investimento, etc. Do nada, a empresa vem com a reestruturação, tem uma queda de receita muito forte, e ela corta 37% do pessoal inteiro, reduz mais da metade do portfólio dos produtos para tentar deixar um pouco mais enxuta, e a receita cai de 2,7 bilhões para 1,5 bilhão, né? Não tem mais tanta gente para entrar no modelo e achar que vai virar revendedor e vai comprar sei lá que tanto em produto. A queda das vendas ali chega a mais de 80% no começo da pandemia. Então ali no ciclo de 2020, né, do auge dela em 2019 de 2,7 bilhões de faturamento, ela cai 80% de uma vez. E daí vem o enxugamento no mundo físico também, porque a empresa estava em pandemia, etc. O Diário do Comércio lá registra o fechamento de 35 franquias e a redução do número de consultores, que chegou em 850 mil consultores em 2019 e foi para algo como 650 mil. Mas olha que delírio. Aqui, quando a gente está falando que a empresa tem 850 mil consultores, vocês precisam se lembrar disso aqui. Olha o tanto que isso é delirante. O Brasil é um país que tem 220 milhões de habitantes. Se você imaginar numa divisão de 220 milhões por 850 mil, você tem um consultor da Rinode para cada 258 pessoas. É loucura, né? Como que isso vai acontecer? Se todo o Brasil tivesse comprando produtos da Rinode nessa intensidade, até que faria algum sentido, mas não tem nexo. Nem arroz dá para você vender com esse tanto de gente, e o brasileiro come arroz todos os dias. Eles chegaram num crescimento muito maior do sistema de consultoria deles ali, do número de pessoas interessadas, né, em vender os produtos, do que de fato no mercado endereçável. Então, eles teriam que continuar convencendo mais e mais pessoas. E eles estavam ganhando dinheiro mesmo, era dos consultores, pô, porque você imagina aí, se for ali a cesta de serviço, eu lembro que era mais ou menos isso. O produto que você tinha que comprar era em torno de 3 mil reais, é por isso que eu tô citando esse valor. Se você multiplicar, então, 850 mil vezes os 3 mil reais ali, que a cada ciclo você tem que comprar de novo, dá os 2,5 bilhões de faturamento. Só que essas pessoas vão vender esse produto pra quem? Elas têm que conseguir outro consultor que vai comprar os produtos também, esse produto vai ficar meio que encalhando, assim, não é um produto que tá vendendo. E aí, a empresa, então, começa a enfrentar esse declínio cada vez mais acelerado, vai desacelerando ali, a empresa depende de rede, depende de confiança, você começa com ruído reputacional, ninguém mais quer ser consultor da empresa, e aí depois vem a tentativa da empresa de voltar ao eixo aqui e se reposicionar. A empresa tenta reorganizar a casa e operar mais a empresa e menos o show de consultores. A revista Exame faz outra matéria falando da Rinode, acho que bem patrocinado, isso ainda toda hora tem matéria deles lá, mas você tem 1,6 bilhão de faturamento em 2020, destacando que a empresa voltou a dar lucro depois de anos no vermelho ali. E aí no ciclo recente eles mudam o discurso, focam, falam, agora não queremos mais um número gigantesco de consultores, queremos um número mais consolidado, alguma coisa nesse sentido. E aí tem o dado aqui mais recente da ABEVD, que registra aí 747 milhões de faturamento em 2023, né? É um número bem abaixo do pico do fim da década ali, de 2019 e tal, muito menor, e a empresa sai desse modelo de hiperexpansão ali e se torna uma marca que ainda tem, né, os tais consultores e tal, mas já com um site mais focado ali em gerar venda, já começa a falar em alguns produtos mesmo, né, que as pessoas aprenderam a usar. Depois dessa expansão gigantesca, a empresa começou a ter alguns produtos no catálogo, alguns produtos de fato dizem que eram bons, eu nunca usei nenhum produto, não posso dizer, mas as pessoas dizem que os produtos eram bons. Hã? Eu já usei. E eram bons mesmo? Eram bons, perfume com boa fixação. Então, perfume com boa fixação, algumas pessoas começaram a gostar, então só o residual que sobrou desse marketing gigantesco, né, de porta em porta, de muita gente ter conhecido alguns produtos, pô, se 2% das pessoas que experimentaram algum produto desse gostou, né, mesmo quem trabalhou como consultor talvez gostou de algum produto ou outro, continuou usando, você tem um mercado ali bem menor que aquele mercado lá atrás, ainda existem os consultores, então você consegue ver aí que tem muitos clientes reclamando, né, dos produtos, e isso é normal, né, um atraso na entrega, alguma coisa e tal, e tem uma avaliação boa, a empresa tá com 8,7, o que indica que ela conseguiu passar por um ciclo gigantesco de ter um monte de consultores e diminuir depois. Agora aqui vem um diagnóstico, muita gente compara a Rinode com produtos como Telex Free, etc, que é um erro, porque quando você tem o modelo da Rinode aqui, ela não necessariamente era uma pirâmide mesmo, se ela fosse uma pirâmide ela teria ruído nesse ciclo ali vicioso, porque existe um produto de fato. O que acontece normalmente com uma pirâmide, tá? Como é que funciona a pirâmide financeira? A pirâmide financeira, ela não trabalha com um produto de fato, apesar dela inventar um produto. Ninguém usa aquele produto. Quando era Telex Free, por exemplo, você nunca conheceu ninguém que usava o serviço da Telex Free. Um cliente, me apresenta um cliente da Telex Free ou da Avestruz Master, né? Nenhuma pessoa era cliente daquilo. Você já viu alguém comer ovo de avestruz ou comer carne de avestruz? Você comia o quê da avestruz? Nada, né? A mesma coisa. Quem usava serviço de VoIP? Ninguém. Então, essa empresa ali, na verdade, ela operou com as pessoas tendo que comprar. Ela gerou prejuízo para muita gente. Gerou prejuízo para centenas de milhares de pessoas, como você viu aí. Né? Desses 850 mil, quantos tiveram lucro com aquilo? Mas essa pessoa comprou o estoque de produto e ficou com o estoque de produto? Sim. Raul, você pode dizer que a pessoa caiu num golpe? Ou que ela caiu numa ilusão? Alguma coisa? Cara, ela montou uma pequena franquia ali, comprou os produtos e vendeu os produtos, ou não vendeu os produtos e ficou com os produtos para ela. Não necessariamente a empresa cometeu um golpe nesse sentido. Agora, se a empresa prometeu que era fácil de vender os produtos, se a empresa, eu nunca fui na reunião da Rinode, se a empresa prometeu que era fácil, que era simples, que você ia ganhar rios de dinheiro, nesse caso sim, né? Você pode dizer que ela enganou alguém, mas não que ela era uma pirâmide financeira. Nem todo produto enganatório, ele é uma pirâmide financeira necessariamente. Existem diferentes
diferentes tipos de golpes no mercado financeiro, é por isso que você tem que ficar atento. Muitas vezes a pessoa fala, isso aqui é esquema de pirâmide. Não é. Tem muita gente que fala, por exemplo, que criptomoeda, essas criptomoedas que surgem de uma hora para outra, aquilo é esquema de pirâmide. Por exemplo, NFT, aquela figurinha de macaco é esquema de pirâmide. Não tinha ninguém te dizendo, dando garantia para você, que se você comprasse uma figurinha de macaco, você ia ter uma rentabilidade de 10% ao mês. Ou que você ia ter uma rentabilidade de 30% ao mês. Porque se isso for garantido via contrato, a empresa vai ter que te pagar. Por exemplo, se a Renaudet dissesse, você vai pagar 3 mil de taxa e no mês seguinte você vai receber 3.500, você não tem que vender perfume, não tem que recrutar pessoas para vender perfume nem nada. Na prática, no mês seguinte ele ia ter que ter 500 reais a mais no caixa para te dar. Não é isso. Eles mandavam você comprar o produto, te passavam a lábia, você vai ali, acreditava que ia conseguir vender, você não conseguia vender, mas você ficava com o produto e desistia. Então é basicamente isso. O que eu mais via era pessoas que procuravam realmente uma maneira fácil de ganhar dinheiro. Sim. E eles tentavam vender isso. A maioria das pessoas que acreditam que é golpe ou caem em golpe, acredita isso. Querendo tirar uma vantagem. Sim. Mas assim, a mesma coisa que eu virar pra você e falar, olha, eu tô com 10 iPhone que eu comprei aqui, né? Eu comprei eles por R$4.500 e é facinho vender eles por 5 mil. E aí eu te dou os iPhones. E aí no outro dia lança um modelo, vamos supor, muito mais barato. Ou outra empresa tem um produto mais competitivo. Que eu usei iPhone, que é um produto muito bom, né? Mas se eu usasse um produto, ele não é competitivo. Eu te vendi, na verdade, um iPhone por 7 mil, iPhone 6, antigaço, e te prometo que é fácil vender ele por 8. Isso é pirâmide? Não. Você vai conseguir vender? Não. E você vai ficar com prejuízo e eu ganhei o dinheiro. A empresa faturou, colocou o dinheiro pra dentro, que ela vendeu os iPhones, né? Raul, mas eles me disseram que ia ser fácil vender e tal. Sim, daí você caiu num golpe. Não tem a ver com pirâmide financeira necessariamente. A pirâmide financeira seria o seguinte: eu te disser, olha, Cazé, trabalha vendendo iPhone. Tá bom, me dá o iPhone. Não é o iPhone. Você vai recrutar pessoas pra vender iPhone. E aí a gente vai pegar seu dinheiro, você vai me dar R$2.000, eu vou comprar em iPhones e a gente vai vender iPhone. Tá, me mostra o iPhone. Não. Você capta só o dinheiro pra mim. E cada pessoa que você me trouxer, eu te dou R$2.000 e cada pessoa que essa pessoa trouxer, você ganha mais R$1.000 por cada pessoa. Você vai montar um marketing multinível com pirâmide financeira. O problema é que a pirâmide, normalmente, ela utiliza o marketing multinível e remunera quem traz pessoas. Mas não necessariamente. Você pode ter um modelo de pirâmide que ele oferece somente o retorno sem oferecer o marketing multinível e ainda assim ele vai ruir. Então você pode ter um sistema de pirâmide sem marketing multinível, que é o seguinte, olha, você vai colocar dinheiro aqui na minha mão e eu vou te devolver 10% ao ano. Precisa de pirâmide? Não, você não precisa indicar ninguém. Aí você vai falar, então não é pirâmide. É pirâmide, porque eu vou te dar 10% ao mês, né? A partir de agora, então é 120% ao ano. Essa taxa não existe, a taxa Selic é 15% e vai ruir. Então o que você precisa prestar atenção é esse. E qual é o erro aqui que a gente pode averiguar da Renaudet pra você ver se tem outra empresa que tá fazendo a mesma coisa, ou quando outra empresa surgir no mercado, ou vai que ela abra mercado ali. O erro é você focar muito mais na sua rede de vendedores ali do que no foco do produto de fato. Se ela tivesse um produto extremamente bom, ela poderia ter feito uma curadoria desses consultores, ela teria crescido muito mais lentamente. Se ela tivesse usado o modelo, por exemplo, da Avon, né, que tinha aquelas senhoras pintando unha, etc, que ia na casa das pessoas e mostravam, gera uma maletinha, que é um mostruário de produto. Você não tem que comprar R$3.000 em produto, você ia sangrar muito menos a marca, ia machucar muito menos, só que diminui o faturamento. Então essa pessoa vai ali pegar uma maletinha, mostra o produto. Quando alguém quiser um produto, ele vai gerar um pedido na Renaudet. E aí, por exemplo, esse cara, em vez de ganhar R$3.000 por indicação, ele ia ganhar R$20 na venda de cada produto, ou R$25 na venda de cada produto. Raul, mas aí em comparação com eu convidar a recrutar 10 pessoas, né? E cada uma comprar 3 mil em produtos ali direto e eu ganhar R$15.000, pra eu vender 500 perfumes aqui, eu não ganho isso, né? Se eu vender 500 perfumes, ainda ganho R$10.000, né? E eu tive que vender 500 perfumes. Dá pra vender 500 perfumes no mês? Cara, muito difícil, né? Teria que ter 16 pessoas, 16 vendas por dia. Seria possível ganhar uma comissão de 10 mil? Muito difícil. Mas esse modelo seria mais escalável. Aí o que a empresa preferiu? Ela preferiu ganhar dinheiro vendendo para os consultores. Você vai machucar essas pessoas, né? Então você vai colocar essas pessoas ali para vender o seu produto. Na hora que ela não conseguir vender, ela fica puta com a marca, não é mais consultor da marca, fala mal da marca, impede a escala. Então, várias empresas erram nesse ponto. Prefiro colocar um franqueado ali que não vai ganhar dinheiro nenhum. Eu ganho dinheiro vendendo franquia e não vendendo produto. Então, o grande erro dela foi esse. Não é a única empresa que cometeu esse erro. Tem empresas abertas em bolsa que já cometeram erros similares. Então, não é pirâmide, não tem nenhum número que indica aqui que a empresa foi uma pirâmide mesmo. Você não tem uma geração, você não tem pessoas com lucro garantido. Ela não saiu prometendo que ia ganhar dinheiro. Ela simplesmente criou uma rede que era mais conveniente você arrumar mais gente pra rede, tanto é que ela chegou a 850 mil consultores, do que vender o produto. Não tô dizendo que a empresa é boa, não tô dizendo que ela foi honesta, etc. Eu tô dizendo que pirâmide em si, ela não tem traços e não tem características de ter sido pirâmide. Inclusive, uma pirâmide, você só vê a pessoa falar que teve prejuízo quando ela quebra. Então, normalmente a pessoa não tem prejuízo com uma pirâmide enquanto a pirâmide tá ativa. Então, você não teria ninguém que teve prejuízo com a Renaudet se ela fosse uma pirâmide clássica. O prejuízo da pirâmide é quando você tenta sacar o dinheiro e você não consegue. Como não existe nada para ser sacado lá, só a venda dos produtos de fato, que hoje em dia é bem menor, acaba nisso. E hoje em dia a empresa ainda tem, né? Consultores, você gera o link online, ela se adaptou às novas gerações. Não recomendo que você se torne consultor disso aí, não acho que tem stand de mercado para produtos da Renaudet, mas entendo que a empresa não era uma pirâmide de fato e tal. E se você quiser aprender a ganhar dinheiro, não, gerar dinheiro do nada, não um sistema de indicar pessoas, nem nada. Eu tô falando aprender a investir o pouco dinheiro que você tem ali, né, no mês. Se você ganha mais de R$4.500 por mês, então não é pra você que tá desempregado, não é nada disso. Se você quiser
aprender a investir bem o seu dinheiro, aprender a fazer esse tipo de análise das empresas, né, para não cair em golpe, para entender como é que funciona fazer o seu dinheiro trabalhar por você. O que eu vou te indicar é que você acesse aí alvp.com.br, você pode clicar nesse botão faça sua análise de perfil, preencher esse questionário até o final, que a gente vai te ajudar a investir. Lembrando, né, Raul, às vezes eu tenho uma grana aqui, eu preciso saber o que fazer com ela. Será que eu deveria fazer um financiamento ou não? Pra vocês terem uma ideia de quantas ferramentas a UVP tem, né? Se você vai fazer um financiamento, por exemplo, de uma casa, você quer comprar uma casa. Se você for aluno da UVP, você pode entrar lá no nosso sistema, clicar no crédito imobiliário aqui, por exemplo, e a gente vai cotar para você em todos os bancos do país e te falar qual que é o melhor financiamento. Ou seja, a UVP te ensina, né, a usar bem o seu dinheiro, quais contratos você deve fazer ou não. Tudo isso você aprende nas aulas e se você tem mais patrimônio, Raul, já tem, 300 mil, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 400 milhões, sei lá quanto você tem de milhões, a gente também tem uma consultoria específica financeira para você. Hoje a UVP é a consultoria top 1 do ranking BTG Pactual, que é o maior banco de investimentos da América Latina. Os caras lá controlam 2 trilhões de reais, né? Então imagina quanta gente a gente não ajuda, são milhares de famílias aqui, num negócio muito bacana. E como é que você, né, que é uma pessoa que veio ver um vídeo aqui sobre golpe, etc, Raul, como é que eu sei que eu não tô caindo num golpe, né? A UVP, ela oferece para você a garantia real aqui. O que é isso, né? Se você entrar na UVP e não aprender a investir, eu mesmo devolvo 100% do seu dinheiro, né? Então a gente tem esse compromisso aqui, pode pesquisar o nosso CNPJ, pesquisar o da Renaudet, a coisa fica complicada, né? Você escreve aí Jus Brasil Renaudet, escreve aí, você vai perceber que eles estão com 52 processos ativos agora. Se você pesquisar o UVP aí, você vai perceber que não tem zero, né? Consulte processos que mencionam. E aqui você tem 2 processos da consultoria de engenharia. É a AVP. A gente mesmo não tem nada a ver com isso. Então a UVP a gente não tem nenhum tipo de processo porque a gente nunca teve nenhum problema. Estamos aí há anos já trabalhando, mais de 6 anos aqui, a gente nunca teve nenhum problema. Se a gente estivesse mentindo, obviamente, você veria isso aqui imediatamente. Agora eu vou verificar aqui se os nossos membros, né, fizeram mais alguma pergunta. Ontem eu tinha criado um tópico para quem é membro aqui do canal poder fazer algumas perguntas e eu respondi algumas e vou verificar se a gente tem mais perguntas legais. Boa tarde, Lenda. Minha dúvida. Boa, Lenda é bom, hein? Gostei. Mas bem que parece que tá mentindo, né? Renaudet, por exemplo, virou Lenda. Se a rede do Bitcoin é sustentada pelo poder de processamento das máquinas dos mineradores, que integram o poder de processamento em troca de recompensa em Bitcoin, como vai funcionar quando não houverem mais Bitcoins a serem minerados? Então, não é somente, né? Vai demorar mais 100 anos, então não é um problema para nossa geração, mas não é somente isso, né? Eles também têm uma pequena taxinha, que eles ganham um pedaço do custo transacional, então não é só essa taxa. Jean Becker, e aí, Raul, você poderia falar um pouco sobre a renda básica universal no momento que tudo vai ser IA? Cara, eu não acredito nisso, eu acho que isso é um delírio de grandeza, né, dos nossos tecnocratas atuais. Eu não vejo um momento em que tudo vai ser IA, a IA hoje não consegue fazer basicamente nada, ela é um autocompletar de texto. Raul, mas ela consegue programar algumas coisas, ela consegue gerar texto, ela consegue gerar arte. Isso é muito pouco para substituir toda a mão de obra em sua complexidade humana, né? Eu acredito que algumas coisas, como vendas, etc, pode ser substituído. Mas eu não tô vendo IA construir prédio, eu não tô vendo IA fazer comida em restaurante, eu não tô vendo nada disso. Eu acho que existe esse otimismo com os robôs, né, acerca, desde que eles surgiram, assim. E na prática não é que eles não existem. A gente tá cercado de robôs o tempo todo. Tem robô que aperta parafuso, tem robô que trabalha na indústria alimentícia, tem robô que trabalha em tudo quanto é lugar. E ainda assim tem mão de obra humana pra caramba, dando manutenção nos robôs, que eles dão muito problema. Tem mão de obra pra caramba estudando mecanismos de melhora pra esses robôs. Então, assim, cara, o que foi substituído no seu dia a dia por IA? De verdade, assim. Foi escrita de texto, né? Isso não é um mercado gigante. Nunca era, já estava sendo substituído pouco a pouco, né? O número de jornalistas no mundo já é bem menor do que foi lá atrás. E ainda assim não substitui as entrevistas e nem nada. Você precisa de um jornalista para arrancar respostas das pessoas para alimentar as IAs. Então, assim, eu acho que existe um otimismo exagerado do Elon Musk, do Sam Altman e tal. E toda vez que você acreditar nesse otimismo exagerado e nessas previsões deles, lembrem-se que esses homens, eles sobrevivem da expectativa do mercado por aquilo que eles criam. Então, se as pessoas acreditarem que o Elon Musk vai substituir o mundo inteiro, eles vão colocar dinheiro na mão dele, né? E a mesma coisa é o Sam Altman e todo mundo. Eles fazem promessas cada vez mais arrojadas, mas teve um rapaz desse que me prometeu que 10 anos atrás, ele me prometeu que a gente ia estar em carro voador. Teve um que me prometeu que eu ia ter robô limpando a minha casa, e eu tenho que pagar minha diarista todo mês lá. Ela não é um robô, não. Ela é uma pessoa, tá lá fazendo as coisas e só recebe em dinheiro, tá? Então, na prática, a única coisa que eles me fizeram foi me viciar em vídeo curto. O resto, o meta-universo que ele me prometeu que eu ia viver, nada disso eles cumpriram até agora. Então, é só mais uma das promessas agressivas, né, que eles fazem e que eu nunca vi virar nada. Eu vi virar um pedacinho do
do pedacinho daquilo. A tecnologia de internet, ela não evolui desde os anos 70. Foi ficando mais rápida, com mais chip e com gráficos mais bonitos. Mas assim, eu mandava mensagem por e-mail, agora eu mando mensagem no WhatsApp. Raul, mas o WhatsApp é bem melhor que o e-mail. Sim, mas a velocidade é a mesma. Eu não tô com grandes obstáculos aqui. Que a usabilidade eles podem melhorar? Pô, não duvido, né? Agora a IA é boa demais pra mim. Ela escreve meus textinhos, corrige minha gramática, me ajuda bastante. Por exemplo, esse vídeo aqui, ó, usei bastante, né? Eu pego pra história da Renaudet e tal. E ela erra ainda. Paga um ser humano pra ver se ela não tá mentindo. E já tem 3 seres humanos aqui. Porque agora você produz muito mais texto que antes. A gente teve que colocar 3 seres humanos a mais por causa disso aqui. Então, sei lá, né, velho? Por exemplo, gera thumb. Pô, gera thumb? Gera, mas aí eu preciso da Bruna Hawk, né? Pra arrumar minhas thumb aí. Porque aquela gera não é tão boa. Então é isso.